Olá alunos, eu sou o professor Caio, professor da Escola Vicente Paulo, tá? Nessa aula nós iremos dar continuidade à filosofia do Friedrich Nietzsche, tá? Tem uma videoaula anterior que já tinha começado, já tinha introduzido o pensamento do alemão e nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade. O Nietzsche ele nasce em 1844 e morre em 1900, tem uma vida bem curta, já falamos sobre isso na videoaula anterior. Ele vai realizar críticas radicais principalmente à moral cristã. Ele também realiza uma crítica à filosofia. Para Nietzsche, a filosofia antiga, medieval e moderna, ela se prendeu a questões banais, tá? E o Nietzsche vai entender que, na verdade, a filosofia deve proporcionar aos indivíduos de forma subjetiva a construção de um pensamento próprio a partir de análises linguísticas. O que caracteriza a filosofia contemporânea? Lembrando que o Nietzsche é considerado um dos primeiros filósofos contemporâneos. Tá? Dentro da crítica à moral cristã, Nietzsche irá dizer que a moral cristã, a religião, ela tira a liberdade dos indivíduos, não no sentido de uma liberdade civil, mas no sentido de uma liberdade ontológica, de prender o ser em si mesmo, ou seja, de forma mais simples, é a liberdade no sentido de um indivíduo exercer um pensamento próprio. Para o Nietzsche, eu e você somos resultado daquilo que a moral cristã, daquilo que a religião definiu que nós viemos a ser. Nós não pensamos da forma que queremos pensar, nós pensamos, nós agimos da forma que a moral cristã determinou que a gente faça. Então, a intenção do Nietzsche é proporcionar aos indivíduos para que esses construam um pensamento próprio, construam uma identidade própria e se desprendam dos valores morais cristãos. Tá? O Nietzsche vai dizer que a moral cristã ela determina dois tipos de realidade, o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo é uma vida regrada, é uma vida resguardada, onde as pessoas não fazem as suas vontades, elas se prendem à moral cristã, elas acabam que realizando suas ações limitadas com aquilo que a moral cristã determina. Então, o apolíneo, que vem do deus grego Apolo, Apolo era o deus da retidão, da calma, da tranquilidade. Tá? Então, o apolíneo é um tipo de realidade onde os indivíduos eles deixam de fazer o que querem, tá? Para obedecer à moral cristã. E também tem o dionisíaco, que é do deus Dionísio, que está relacionado aí às pessoas que realizam as suas próprias vontades, que se debruçam nas suas próprias paixões, que se debruçam, que realizam as suas emoções, que vivem da emoção, ou seja, que realizam o que têm vontade de fazer, sem se importar com a moral cristã, sem se importar se é pecado ou não, que praticam os seus desejos, as suas vontades, que são elas mesmas. Então, para o Nietzsche, a realidade que deve ser vivida é a realidade do dionisíaco, tá? E a realidade que deve ser desprezada, que não deve ser realizada, é a realidade do apolíneo, ok? Dentro dessa conjuntura das realidades, o Nietzsche ele vai escrever uma obra, Genealogia da Moral, onde ele irá mostrar nessa obra como era a moral antes do cristianismo e como é a moral pós-cristianismo. Então ele vai trazer essa questão do bem e do mal como resultado da pós-moralidade cristã. Essa noção de bem e de mal, do que é bom, do que pode ou não ser feito, segundo Nietzsche, ela nasce depois do cristianismo. Então, para o Nietzsche, houve um momento na humanidade em que o cristianismo não imperava e que essas noções de bem e de mal, elas não existiam. As pessoas viviam com naturalidade, as pessoas viviam de acordo com as suas emoções, com as suas paixões. Tá? Então, essa noção de bem e de mal, ela vai aparecer com a presença do cristianismo, com a presença da moral cristã. Elas são absolutas, bem e mal são absolutos. Para o Nietzsche, certo? O bem e o mal, na verdade, são meras criações humanas. Criações humanas essas que advêm, que são criadas a partir da moral cristã. Antes da moral cristã,
no momento em que não havia cristianismo, não havia religião, o Nietzsche vai dizer que essa noção de bem e de mal não existia. Não existiam, as coisas eram naturais. Então, esse absoluto que determina o que é bem, que você deve fazer o bem, esse absoluto que determina que você não deve fazer o mal, que você não deve pecar, que você não deve fazer as suas emoções, as suas paixões, segundo Nietzsche, vão nascer aí pós-moral cristã. Tá? Então, essa noção de bem absoluto, de mal absoluto, nasce depois da moral cristã. Não existiam antes da moral cristã. Tá? Então, essa questão de bem e de mal são meras criações humanas, são meras intitulações humanas. Foram os humanos, foi a sociedade moral cristã quem determinou essa noção de bem e de mal, assim como foi a moral cristã, assim como foram os humanos que determinaram essa noção de cristianismo, que determinaram essa questão do divino de Deus. Então, para o Nietzsche, Deus é apenas uma criação humana. Ele não existe para o campo divino. Ele não é o criador do universo. Nem sequer é comprovado pela experiência empírica, segundo o Nietzsche. Tá? Muito importante que você é aluno, que você é aluna, que você é ouvinte, internauta desse canal de filosofia, entenda que eu não sou ateu, eu não estou defendendo o Nietzsche de forma nenhuma, tá? Eu sou teísta, eu sou cristão, eu estou apenas ensinando o que o filósofo Nietzsche relatou, tá? Então, o Nietzsche vai falar sobre possíveis interpretações do mundo. Então, nós estamos dentro de uma conjuntura em que nós realizamos interpretações do mundo, da nossa realidade. Tá? Então essa moral que é interpretada no nosso meio, certo? Essa noção de cristianismo que é interpretada no nosso meio são criações humanas. E a partir dessas criações humanas, a sociedade, a moral está dividida em dois tipos de esferas. A moral dos escravos ou moral de rebanho, certo? Muito importante você saber esses termos aqui, moral de escravos, que é a mesma coisa da moral de rebanho, e a moral dos senhores. A moral de rebanho, ou a moral dos escravos, é uma relação ao apolíneo, à retidão, à piedade, à humildade, à bondade. As pessoas que praticam coisas boas, não porque elas querem, mas porque a moral cristã determinou que elas praticassem coisas boas, para alcançar o céu, para serem salvos. Então, essa moral aqui, o Nietzsche chama de moral menor, ou seja, moral dos escravos, moral de rebanho. As pessoas que praticam piedade, as pessoas que são humildes, as pessoas que praticam bondade, estão dentro da moral dos escravos, estão dentro do apolíneo, não são elas mesmas, e sim resultado daquilo que a moral cristã determinou que elas sejam. Tá? A moral dos senhores, que é a moral que ele entende que deve ser praticada, está relacionada com o dionisíaco, tá? O Deus da emoção, o Deus das práticas individuais, que impera as vontades particulares. Tá? Então, a moral dos senhores, ela representa uma inventividade, uma criação própria, ela representa a alegria de ser você mesmo, ela representa a subjetividade de praticar aquilo que você mesmo deseja praticar. Então, a moral dos senhores seria aí, nessa perspectiva, a moral a ser seguida dentro da perspectiva do pensamento do Nietzsche, certo? Um outro ponto que eu quero abordar nessa videoaula, lembrando que iremos ter mais videoaulas sobre o Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo muito denso, muito extenso, de muitos assuntos, claro, sempre voltados para a crítica moral, tá? É a questão do niilismo. Quando se fala de Nietzsche, naturalmente se fala de niilismo, até mesmo pela aparência entre os nomes, tá? Então, o niilismo, na verdade, é uma corrente filosófica que prega a ideia de que os valores morais e cristãos não devem ser levados em consideração, devem ser rejeitados, devem ser aniquilados. Então, o Nietzsche, ele era um nihilista, ou seja, o Nietzsche, ele não considerava, ele não valorizava, ele não tomava para si os valores morais e cristãos. Então, ser nihilista é desrespeitar, na verdade, não desrespeitar, aniquilar, não considerar os valores morais, éticos e cristãos.
tá? Então, se alguém é niilista, essa pessoa não considera, não realiza a moral cristã, certo? Então, esse niilismo, tá? Essa conjuntura da moral tem um objetivo em Nietzsche, certo? Qual é o objetivo de mostrar essas consequências, entre aspas, da moral de rebanho, da moral dos escravos? É proporcionar ao homem, é proporcionar ao indivíduo, aqui é o momento chave da sua compreensão do pensamento nietzschiano. O Nietzsche, ele quer uma mudança de valores, certo? O indivíduo deve deixar, o indivíduo ele precisa deixar a moral cristã e afirmar-se em si mesmo. Então, essa moral deve ser deixada de lado, esses valores devem ser mudados. Então, é o momento em que o indivíduo deixa a moral cristã e afirma-se a si mesmo. Então, essa mudança de valores é importante para que haja a liberdade do indivíduo realizar as suas próprias ações, tá? Uma vez essa mudança de valores sendo alcançada, ou seja, uma vez o indivíduo deixando as suas convicções morais cristãs que foram impostas a ele, deixando isso de lado, ele vai encontrar o além do homem, certo? Ou o super-homem, certo? Então são dois termos importantes. Além do homem, não é que esse indivíduo ele vai estar além de qualquer homem, no sentido de que ele vai ser mais rico, de que ele vai ser um político que vai dominar uma sociedade, que vai governar uma cidade. Não é nesse sentido. Esse além do homem é o indivíduo que está além da moral cristã, é o indivíduo que está além dos valores morais, da retidão, certo? Vontade de poder, ele pode, não no sentido de poder ter riquezas, de poder ter um poder estadual, de ser um governante, por exemplo, de poder governar uma cidade. Não, essa vontade de poder é a pessoa ser ela mesma, ser livre dos valores morais. Então, além do homem, certo? Ou o super-homem é aquele homem, é aquele indivíduo que está dentro de convicções próprias, subjetivas e que rejeita a moral cristã, tá? Foco nos estudos.